E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Café com Bug. E esse vídeo é uma continuação da série de vídeos que eu estou fazendo sobre desenvolvimento de API com ASP.NET Core. Mas antes de começar, já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. E nesse vídeo eu já vou começar a criar as interfaces e também os repositórios. E também configurar a nossa conexão com o banco de dados. E é isso que eu vou fazer primeiro, antes de criar as interfaces e os repositórios. Então eu estou aqui no Startup, que você pode acessar aqui no seu projeto, na raiz mesmo do seu projeto, você tem o arquivo startup.cs. Se você está utilizando o .NET 6, você já pode configurar tudo que eu vou passar aqui nesse vídeo em program.cs. No caso, o .NET 5 você configura no Startup, assim como eu estou fazendo. Então aqui você vai colocar no local onde você tem aqui services.addController, você vai configurar abaixo do addController a sua string de conexão, que seriam os dados para você fazer a conexão com o banco. Bom, na verdade vou colocar logo aqui em cima, antes de tudo. Então vou colocar aqui services.addContext, addDBContext, e aqui você vai passar o seu contexto, que no caso é controle, empréstimo, livro, context. Eu vou apertar aqui Alt Enter, e eu vou importar api.models. E agora ele já consegue acessar o meu contexto, que é esse arquivo .cs. Aqui eu passo algumas opções, options, abro e fecho chaves. E aqui dentro eu já vou configurar a conexão. Aqui então, options, eu vou usar o SQL Server. Então, options.use SQL Server. Vou importar de Microsoft Entity Framework Core o Use SQL Server, que no caso é o meu banco de dados. Se você estiver utilizando outro, é só instalar o pacote aí que tem a ver com o seu banco e você importa aqui em options com o nome do seu banco. Então é só consultar na documentação. No meu caso, estou utilizando o SQL Server, é dessa forma aqui. E aqui eu passo a string de conexão. Só que eu não vou passar a string de conexão diretamente no Startup CS por questões de segurança. O ideal é você isolar a string de conexão no arquivo appsettings.json. E é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui abaixo, antes de allow hosts, eu vou colocar connection strings, e aqui eu coloco uma chave, e essa chave eu vou precisar lá no outro arquivo, vocês vão entender. Eu vou colocar aqui de default connection, que seria a string de conexão padrão. Bom, e com a ajuda do site connectionstrings.com, você consegue consultar a string de conexão de vários bancos de dados. No caso aqui eu estou consultando do SQL Server, e ele já me mostra aqui, ó. Eu vou usar o Standard Security. Então é só eu copiar exatamente o que está aqui e eu vou colar aqui. Então aqui em server eu coloco o nome do meu servidor, então já colo ele aqui. Beleza, colei. Aqui em database eu coloco o nome do banco de dados, que no caso aqui é controle, empréstimo, livro. Aqui em user ID eu coloco o nome do usuário, eu vou usar o SA, e aqui a senha. Eu vou salvar. Pronto. Já configurei aqui a minha string de conexão. Eu vou copiar esse default connection, que é a minha chave. Eu já posso salvar e fechar. E aqui em Startup, eu vou capturar a string de conexão que está lá no meu app settings e trazer para cá. Então vocês podem usar o configuration get connection string. E aqui você passa a chave default connection. Feito isso, ele vai retornar uma string que é exatamente aquela string de conexão que você colocou. Então agora eu vou executar para ver se não tem nenhum erro. Beleza, executou, não mostrou nenhum. Então agora vamos fechar. Então agora eu já posso fechar, eu vou fechar todos os arquivos, fechar todas as guias, que agora eu vou começar já a criar as nossas interfaces. Então eu vou clicar aqui em gerenciador de soluções, vou criar aqui uma nova pasta, adicionar. E eu vou adicionar a pasta chamada interface. E aqui dentro de interface, eu vou criar a interface para o cliente.
Então, botão direito, adicionar. Eu vou adicionar um novo item. E esse novo item vai ser uma interface para cliente. Então, a nomenclatura que eu costumo colocar quando é interface, eu coloco um i, cliente. E essa interface vai ser para um repositório. Então, eu coloco i cliente, repository. Essa interface ela deve ser public. E aqui eu coloco os métodos que vai ter lá no meu repositório. E sempre quando eu crio uma interface, a primeira coisa que vem na minha mente é o incluir, o alterar e o excluir. Então essas são os principais métodos. Depois a gente pode implementar mais. E o incluir, ele vai ser um método assíncrono. Então ele vai me retornar uma task. Então, passando o mouse aqui em cima, ele representa uma operação assíncrona. É uma tarefa, uma task. E aqui ele vai me retornar, quando ele finalizar essa task, ele vai me retornar uma informação. Na verdade, pessoal, pensando bem, eu não vou usar o task agora, porque o incluir, alterar e excluir, eu acho que não precisa retornar alguma informação. Só retornar a informação se ele conseguiu incluir ou não. Mas por enquanto eu não vou colocar aqui task, por enquanto. Esse daqui vai ser o método void. Vou colocar aqui incluir. Ele vai incluir o cliente. Então tem que passar aqui o cliente. Vamos importar a API Model. Beleza. Eu tenho também aqui o alterar. Que o alterar ele vai passar o cliente. E o excluir, ele vai passar o ID. Que seria o ID do cliente. Beleza? Aqui faltou eu colocar o nome. Eu já coloquei o tipo. Agora falta o nome. Colocar cliente. E aqui também o nome do parâmetro cliente. Agora sim. Eu também tenho, além do incluir, alterar, excluir, eu tenho o selecionar. Aí sim eu tenho uma task. Então, a minha task, que é a minha tarefa, vai me retornar um cliente. No caso aqui eu estou selecionando o cliente. Então, eu vou colocar aqui selecionar by primary key. E aqui também eu passo um int id. E eu também tenho uma outra task que vai me retornar a lista de clientes. Então eu tenho que colocar aqui um iNumerable. E eu tenho uma lista de clientes retornando. Selecionar todos. Já tenho aqui a minha lista de clientes. Já tenho aqui o meu excluir cliente e o meu selecionar primary key do cliente. Já posso fechar aqui o iRepository cliente. E agora eu vou criar uma nova pasta. Adicionar nova pasta. E agora eu tenho a pasta de repositórios. Então, vou colocar aqui repositórios. E aqui em repositórios eu vou adicionar uma nova classe. Agora, repare que não é interface. Agora eu vou adicionar uma nova classe. E essa classe se chama cliente repository. Então, eu defino como public. E aqui eu vou fazer a referência para a minha interface. Que eu vou implementar aqueles métodos. Então, dois pontos. iClient repositório. Eu vou agora dar um Alt Enter. Ele me mostra essa opção aqui, ó. Primeiro o Use Interface. Então agora eu pressiono novamente o Alt Enter e eu implemento a interface. E olha só, ele já vai me gerar todos os métodos configurados na interface iClient repository. Então aqui eu tenho o alterar, o excluir, incluir, selecionar primary key e o selecionar todos. Então agora eu vou fazer a referência do meu contexto, para que eu possa manipular os meus dados lá no banco de dados. Então, para isso, eu tenho que colocar um private read only. Eu tenho agora o meu contexto, empréstimo, livro, context. Eu vou chamar de underline context. E para receber o meu contexto, eu tenho que criar um construtor para injetar o meu contexto aqui no meu cliente repository. Então aqui eu vou apertar Alt Enter, vou gerar o construtor, que é o cliente repository, e aqui eu passo o meu controle cliente, vou chamar de context como parâmetro. O meu underline context recebe o context, que é o contexto. Beleza? Então já recebi o context e já passei para o meu context aqui dentro. Mas só que para que isso funcione, eu preciso configurar aqui no meu startup, vamos lá no meu startup, eu tenho que adicionar o escopo. Então eu tenho que definir a interface e para quem que é essa interface, que seria aqui para o cliente repository. Então aqui em startup, vou vir aqui em services, aqui no final, então eu vou colocar aqui services.add scoped e aqui eu passo a minha interface,
que seria o iClient Repository. Vou importar as interfaces, pronto. E aqui eu coloco também a minha classe, Client Repository. Alt Enter, eu importo a API.repository. E pronto, pessoal. Já tenho configurado aqui um escopo, já tenho aqui o iClient Repository e essa interface é para o Client Repository. Fazendo isso, eu consigo injetar o meu contexto aqui dentro. Beleza, pessoal? Então o vídeo está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Na próxima aula sobre esse assunto, eu vou configurar todos esses métodos aqui. Então vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo.